Graça e Pai, meus irmãos, glória a Deus, aqui que vos fala, Pastor Misael. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por mais um dia estar falando da sua palavra. Irmãos, nesta noite iremos abordar um tema muito importante, amém? Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse vídeo e que Deus possa falar com você através desta mensagem. O tema no qual vamos estar falando, irmão, é Deus perdoa todos os pecados? É uma pergunta. Deus perdoa todos os pecados? Segundo, Deus perdoa todos os pecados. O que a Bíblia diz? Amém? Sim, Deus perdoa todos os pecados daqueles que aceitaram a seu Filho Jesus Cristo como seu Salvador, como Senhor e Salvador. Primeiro, tem uma receita. Para que os seus pecados possam ser perdoados e os meus pecados, nós precisamos aceitar ao Filho de Deus, a Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador, para que os meus e os seus pecados sejam perdoados. Algo que nos pode ajudar a entender como as coisas funcionam é pensar que para quem crê em Jesus, todos os pecados são perdoáveis e perdoados. Primeiro, você precisa crer em Cristo para que seus pecados sejam perdoados. Segundo, você precisa aceitar primeiro, você precisa aceitar a Jesus. E segundo, você precisa crer em Jesus para que os seus pecados sejam perdoáveis, se caso você pecar, e os seus pecados serão perdoados quando você aceitar a Jesus. Amém? A primeira receita, aceitar a Jesus, aceitar a Jesus. E o segundo é crer em Jesus, para que seus pecados sejam perdoados. Sem isso, o seu pecado não é perdoado, nem o meu. Amém? Enquanto que tem um outro lado, que para quem não crê em Jesus, nenhum pecado é perdoável e perdoado. Tipo, se você não crê em Jesus, Jesus diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê, for batizado, será salvo. E aquele que não crê, será condenado. Então, o próprio Cristo disse isso. Se você não crê nele e você não aceitá-lo, os seus pecados não serão perdoados. Os meus pecados não serão perdoados se eu não aceitar a Jesus, se eu não crer nele. Amém? Então, precisa crer e aceitá-lo, amém? Para os que são verdadeiramente salvos, pega esse parágrafo, todos os pecados são perdoados. Pode confiar, eu dizendo, pode confiar, mesmo que o inimigo queira te convencer do contrário, essa é uma das suas estratégias para te deixar confuso e triste. O quê? O diabo quer confundir a minha e a sua mente, falando que Deus não vai te perdoar, Deus não pode te perdoar. É mentira dele, irmãos. Deus te perdoa. Você que está aí, ó, na bebida, você que está na droga, você que está no mundo da prostituição, você que, eu quero largar isso, Deus não vai me perdoar. Vai, irmão, você está perdoado, você vai ser perdoado. Aceitou a Jesus, você é perdoado. Creu nele, você é perdoado. Amém? Glória a Deus. Deus perdoa pecado imperdoável? Irmãos, qual que é esse pecado imperdoável? Nós vamos descobrir agora. Vem comigo, amém? Jesus disse que existe um pecado que é imperdoável: a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse texto, esta parte onde Jesus fala sobre este pecado imperdoável, está em Marcos capítulo 3, verso 29, que diz: mas quem blasfema contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Não há perdão. Se você blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, não há perdão para a sua vida. Então não blasfeme contra o Espírito Santo. A Bíblia diz, Jesus disse, você pode blasfemar contra o Filho, até contra o Pai, mas não blasfeme contra o Espírito Santo de Deus. Amém? Existem várias perspectivas sobre o que Jesus quis dizer quando disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo era imperdoável. Uma das mais comuns
e mais simples explicações, diz que o pecado eterno ou o pecado imperdoável é rejeitar Jesus como Salvador. Está uma lógica. Jesus disse isso às pessoas que tinham acabado de ver Jesus fazer o milagre. O Espírito Santo, que nos convence sobre quem é Jesus, estava sendo rejeitado naquele momento. Eles estavam atribuindo o milagre a Satanás. Então, Jesus, quem não convence é o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo convence eu e você do pecado. Então, se nós blasfemarmos contra Jesus, nós estamos blasfemando contra o Espírito Santo. Entendeu? Por quê? Jesus estava curando. Então, aqueles homens acharam que Jesus estava curando por Satanás. Satanás não tem poder de curar. Só Jesus. Amém? Glória a Deus. Eles estavam se recusando a aceitar Jesus como Messias. Devemos continuar pecando? Não. Aceite Jesus, irmão. Aceite Ele como único Senhor e Salvador na sua vida. Amém? Aceite Jesus. Glória a Deus. Mas se Deus perdoa todo o pecado, então podemos continuar pecando? Uma pergunta. O apóstolo Paulo sabia que muitas pessoas podiam começar a fazer essa pergunta. O apóstolo Paulo. Por isso ele mesmo escreveu o seguinte em Romanos 6, verso 1 do 2. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Se você morreu para o pecado, não tem como você continuar pecando. Amém? Jesus já fez por mim e por você, meu irmão, na cruz do Calvário. Ele morreu por nós naquela cruz. E todos os nossos pecados foram perdoados. Então, se você que está vendo esse vídeo, você que vai ver esse vídeo, Jesus quer perdoar os seus pecados. Aceite Ele. Receba Ele em sua vida. Em nome de Jesus. Na misericórdia de Deus, Deus perdoa todos os pecados. Daqueles que estão mortos para o pecado e vivos em Cristo. Mas, o objetivo de todo cristão é buscar a santidade. Uma das marcas daquele que são verdadeiramente salvos é a vontade de ser cada vez mais parecido com Jesus e deixar o pecado para trás. Isso é o verdadeiro arrependimento. Amém, meus irmãos? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês, que vocês possam ser tocados através desse vídeo. Eu já te peço, deixe seu like, deixe seu comentário, siga no meu canal, ative o sininho das notificações, que Deus possa abençoar a cada um que vai ver esse vídeo. Você que ainda não aceitou Jesus, aceite, meu querido. Aceite a Jesus como único Senhor e Salvador. Por quê? Não é pastor, não é eu, não é ninguém que vai te salvar. É o Espírito Santo. É Jesus que vai te salvar. É Ele que vai te convencer do pecado. Amém? Não é eu. Mas eu, como mensageiro de Deus, eu como servo do Senhor, eu tenho que espalhar as boas novas, como diz o meu Senhor. Então, meus irmãos, que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Amém? Eu peço que Deus guarde, que você venha ter uma noite abençoada, um dia amanhã abençoado. E siga, compartilha, meus irmãos, comente. Compartilhe, comente, para que esse vídeo venha chegar a mais pessoas, amém? E mais pessoas como eu e você sejamos alcançados pelo poder da palavra de Jesus. Desde já, eu agradeço, fique na paz, em nome de Jesus.